Tô pensando aqui, em janeiro de 2023 eu disse para você que existe o reino das emoções. Em fevereiro eu disse que existe o cérebro mudo e o cérebro falante, e o cérebro mudo fala mais do que o falante. Março te falei sobre a percepção e em abril sobre a consciência. Restou o quê? Emoção. Vamos nutrir a emoção agora em maio. E esse nosso estudo rumo à maestria pessoal está ficando cada vez mais bacana. E olha só que legal, né? Poder entender de si para viver melhor a partir daquilo que você sabe sobre si mesmo. Então, se você tem esse desejo nascendo dentro de você, me acompanhe depois da vinheta. Gratidão por você estar aqui, você que vem sempre, né, que já me acompanha, você que está me acompanhando a partir desse vídeo. Eu sou Alexandre Herzog, psicólogo e gestalt terapeuta. Falo para você sobre emoção, consciência, percepção e muito mais. Tudo à luz do universo teórico da gestalt terapia, que dentro da psicologia é uma abordagem teórica que se focou principalmente em perceber a forma, né, das coisas, das percepções, das relações e como isso tudo se mistura, formando essa nossa experiência humana. Dito isso, nós vamos continuar misturando aqui no nosso entendimento os conhecimentos que forem necessários para a gente entender algo muito importante que nós estamos estudando no mês de maio: nutrição emocional. Por que nutrir as emoções? Porque elas merecem? Porque elas precisam? Pura e simplesmente porque elas são uma parte importante da nossa vida que se conecta com várias outras partes, as quais são muito importantes também. Se a nossa emoção estiver confusa perante aos fatos que estão acontecendo da nossa vida e a forma como a gente está percebendo esses fatos, elas vão fazer com que a nossa atitude também seja confusa. A nossa atitude é o que primeiramente o outro percebe, e a partir do que ele percebe, esse ciclo continua. Ele vai fazer as impressões dele sobre o que ele percebe da nossa atitude, pode nos julgar, por exemplo. Aí isso volta lá para nós. A gente pode ter medo desse julgamento, se alguém um dia julgar. A gente volta lá para o outro pode agir do jeito que ele entendeu o que a gente fez e se basear nas emoções dele e emitir julgamentos, não emitir, depende da evolução de cada um. Mas pode tomar alguma atitude, pode não tomar também. Percebe de tão simples que é ser humano se torna complicado? E como lidar com isso? Vamos nutrir as emoções a partir do próximo tópico. O que dizer da vida? O grande problema que a gente viu no vídeo anterior é que as nossas emoções podem estar associadas a percepções, né, formando um registro que às vezes é falho, incompleto ou tem um viés negativo, certo? No mês de março a gente viu tudo sobre percepção, ou talvez a maior parte do que é necessário saber. Você pode conferir nos vídeos aqui em cima da playlist, certo? Assiste lá e depois volta aqui. Agora que você já assistiu, se lembrou sobre a percepção, ou tomou um primeiro conhecimento sobre isso, a gente pode seguir aqui. O que acontece então? Esse viés negativo, ele vai orientando as nossas atitudes. Isso a gente viu no primeiro vídeo de maio. O que é a evolução aqui? A gente pode se responsabilizar pela forma como a gente registra a nossa emoção dentro de nós, pela forma como a gente
vivencia essa emoção quando ela acontece. E se a gente consegue fazer isso, a gente pode aprender a nutrir as emoções. Nutrir em que sentido? Dar a elas o tempo necessário para que nós consigamos vivenciá-las de uma forma assertiva, de uma forma natural, de uma forma leve. E o que normalmente a gente faz? A gente bloqueia a nossa percepção para não ver, não perceber que determinada emoção está presente. Ou então a gente não expressa uma determinada emoção porque a gente tem medo do que o outro vai pensar, do que como o outro vai entender. E aí isso já é um condicionamento, é uma armadilha que nós vamos entender melhor a partir do próximo tópico. Poucas vezes nos encontramos. Certo, então veja bem, se o registro está confuso e me afasta da verdade, do fato, né? Ou da compreensão completa sobre o fato. No bloco anterior a gente já identificou uma tendência dos condicionamentos emocionais, vão fazer com que a gente tenha uma atitude de ter vergonha de falar e não expressar o que estiver sentido, ou então de querer negar a nossa percepção que nós estejamos sentindo. Por exemplo, vou dar um exemplo bem polêmico aqui, porque o pessoal da internet gosta de polêmica. Está um casal na rua, andando, de mãos dadas, e o homem, um casal hétero, tá? Um homem olha para uma moça do outro lado da rua, aparentemente com um desejo. A mulher dele, que está de mãos dadas com ele, percebe isso e vai ter alguma reação, pode ser qualquer reação. A depender do que existe no universo dela, essa reação terá um tom ou terá outro tom. Se houver, de certa forma, assim, uma percepção de baixa estima e ela estiver muito ligada a determinados conceitos aí que andam circulando pela internet e pela vida social brasileira, ela vai meter o pau no cara, vai dizer, e aí meu, qual é que é? Fica olhando para as outras aí, para mim, por que para mim tu não olha? Presta atenção nesse discurso e avalia comigo, né, o que há de real nele. A pessoa expressa uma raiva ali, algo talvez esteja sendo quebrado. Aí volta lá a situação para o homem que olhou. De repente ele também tem uma baixa estima e fica pensando, nossa, eu olhei de novo, mas era tão gostosa. Ó a confusão que isso vai dar. Vamos tentar resolver isso, ajudar esse casal aí. O homem, ele pode resolver isso de uma maneira, se ele estiver de bem com a mulher dele, né? Porque como esses dois cuidam da sua relação, isso é um próximo assunto. Entendeu? Se você quiser, inclusive, comenta aqui, eu posso falar sobre isso lá na playlist dos vínculos familiares, né? Porque isso aí tem a ver com os vínculos familiares. Um casal normalmente forma uma família, ainda que a família seja apenas o casal. Então, se esse casal tiver de boa, o cara poderia resolver assim, nossa, que gostosa, né? Mas a minha mulher é mais, eu gosto mais da minha. Se é isso que ele sente, né? Então, ele já resolveu a percepção dele ali mesmo. Aí para a mulher fica um pouco mais difícil, né? Porque assim, se ela focar no homem, ela não vai resolver para ela, quer ver? Ele tá olhando para essas piriguetes de novo, mas eu sou mais que elas. Será que isso está verdadeiramente certo? Será que essa mulher que pensar isso, tentando resolver a sua emoção, precisa realmente disso? O mais correto, mais justo seria dizer assim, olha, tá olhando aí? Pode olhar.
Quem atura essa fera aí sou eu. Quem dá conta sou eu. Percebe o quanto mais simples é e mais justo? Outra variante dentro desse mesmo exemplo, que é, na verdade, até mais justo. Ó. Só eu sei o que eu tenho a oferecer. Ele olha, mas é para cá que ele vem. É aqui que ele escolhe ficar. Está encerrado entre você e você mesma, se você for a mulher do exemplo, está encerrado entre você e você mesmo, se você for o homem do exemplo. Não há mais discussão, o fato foi resolvido. Certo? Talvez você nunca tenha pensado esse tipo de coisa por essa perspectiva. Objetivamente, o que aconteceu? Alguma solução foi dada para o conflito emocional que surgiu dentro de você a partir de um desejo, ou de uma atitude, ou de outra coisa qualquer. Certo? Então, minimamente, você nutriu o seu registro emocional, uma forma mais equilibrada de se relacionar com a própria emoção. Você resolveu algo que normalmente estava registrado de modo incompleto. Né? Vamos rebobinar aqui e refazer o caminho. Ah, mas é um boca aberta, só fica olhando para as outras. Homem é tudo igual, tudo safado, não vale nada. Você percebe o tanto de porcaria que tem ali e que é resgatada diante dessa situação para justificar algo que talvez a pessoa não esteja conseguindo ver, alguma insegurança, sei lá. É dessa forma que a gente se complica, a gente nega a própria emoção. E quando não nega, a gente registra de forma incompleta, de forma falha. A gente registra de forma incompleta, de forma falha, e assim a gente vai se perdendo. E se perder e se achar é possível a qualquer tempo. Se nem sempre nela estamos. Então, nesse vídeo, 3 dicas para você começar a cuidar da sua emoção, nutrir ela. A primeira, que já foi abordada, procurar minimamente tentar fazer um registro diferente. Para fazer um registro diferente, você tem que dar um tempo para a sua percepção ali na situação, para você entender o que você está sentindo. Ah, mas eu não entendo. Claro, você não está acostumado, você nunca se propôs, ou quando se propôs não teve paciência. Ora, bolas, se você não é digno da sua própria para sempre, quem será? Eu que não você, né? Pode pular esse vídeo aí e tá tudo certo, né? Não há o que eu fazer. Mas eu preciso lhe mostrar isso que talvez você não esteja conseguindo ver. Supondo que não esteja conseguindo ver, perdoe se não é culpa sua. Não é culpa sua. Responsabilidade sim, culpa não. Porque diante de situações tão desafiadoras, por exemplo, para uma criança de 3, 4, 5, 6 anos, e que são emocionalmente impactantes, e para as quais você ainda não tinha uma referência, como você, em nome de Deus, poderia ter registrado algo melhor e mais completo? Não havia sequer estrutura biológica para isso. Então, não se cobre, não se culpe por habilidades que você ainda não tinha e nem estruturas biológicas que você não tinha para fazer uma percepção adulta sobre o fato. Inclusive, esse é um condicionamento dos piores. Culpar-se por habilidades que você ainda não desenvolveu, cobrar de si resultados por coisas que você ainda nem domina. Olha o perigo disso. Isso é uma prisão. Isso aí já matou muita gente, já criou guerras, já colocou nações em conflitos. É muito sério.
ok? Não tem como a gente ser indiferente a isso, certo? Então, assim, obviamente eu me exaltei aqui, mas é porque é o que eu vim fazer nessa vida. Eu vim alertar as pessoas para olhar para isso. Então, não há o que eu fazer. Eu vou ter que me exaltar algumas vezes, mas porque é uma verdade que transcende a minha alma. Inclusive, eu preciso poder passar ela aqui, porque isso me conecta a você e talvez você olhe, e eu não posso fugir disso. Mas eu gastei quase 40 anos tentando. Então, se você foge da sua emoção, pode ter certeza que eu sei como é que você se sente em determinados contextos. Não é fácil, tá? Não é nem um pouco fácil, ok? Mas dá para resolver, dá para lidar. Inclusive, uma forma que você pode fazer para começar a entender mais dessa história de nutrir as emoções é acessar, fazer um investimento de R$17, baratinho, preço não é problema, na compra do meu e-book Perceba as Emoções com a Gestalt. Lá o conteúdo está descrito da parte teórica, isso que a gente vem estudando de janeiro para cá, de uma forma muito simples e fácil de entender, e uma grande quantidade de técnicas para você realizar um contato inicial com as suas emoções. Um contato de uma forma segura e responsável. Ainda é interessante porque há pessoas que são prioritariamente emocionais e pessoas que são prioritariamente racionais. E isso não é uma escolha consciente que a gente faz. A vida vai nos moldando e a gente vai se direcionando ou para um lado ou para o outro. As técnicas que existem lá atendem a esses dois grupos de pessoas. Algumas estão descritas lá para o pessoal que é mais emocional e outras para o pessoal que é mais racional. Então, todo mundo pode se beneficiar. E você sabe muito bem que na vida social nossa e no mercado de trabalho, as pessoas que conseguem lidar melhor com as suas emoções se sobressaem, conseguem postos melhores nos seus empregos, conseguem viver relações amorosas mais equilibradas, podem inclusive encontrar e atrair parceiros, para essas relações amorosas que sejam mais equilibrados também, certo? Então, olha só que bacana, esse conteúdo está se tornando vivo e cada vez melhor. Então, se ele fez sentido para você, compartilhe com quem você ama. Vamos fazer uma corrente do bem, fazer isso chegar para quem precisa dessa informação, certo? E de quebra o canal vai acabar crescendo também. Mas o principal é levar uma mensagem útil para as pessoas. Então, eu agradeço desde já por você existir e me assistir, você que vem sempre, você que me viu hoje a primeira vez, e relembro que na descrição aqui do vídeo tem o link para adquirir o e-book, certo? Dê-se essa oportunidade, isso pode fazer uma grande diferença para você começar a olhar de um modo diferente para a sua emoção e, por que não, nutri-la adequadamente. Pensa aí. Só por hoje, pensa aí. Gratidão. Até. É por isso que é sempre bom agradecer pelo dia em seu caminho, pelo pássaro no ninho, pela rosa e pelo